Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta, falando aí da saúde mental. É um tema que a gente sempre aborda. O Parlamento Paulista tem frentes parlamentares e projetos de lei que visam a melhor saúde mental da população, e para isso nós vamos discutir e conversar e debater com especialistas hoje. A doutora Marcela Bianca, que é neuropsicóloga, a doutora Verusca Gendov, que é também neuropsicóloga, especialista, em saúde mental, e eu tenho no Zoom o doutor Edson Vidal, que é médico geriatra. Nós vamos começar esse debate, Primeiro, eu acho importante a gente perguntar, começando aqui com a doutora Marcela, como a gente faz, para prevenir problemas de saúde mental. Eu tenho certeza que é um dos grandes desafios dos dias de hoje a gente desvendar isso, mas você tem pelo menos uma fórmula? Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, a saúde mental ela envolve muitas coisas, Ela envolve não só a questão mental, mas assim, a prática física, de atividade física, a questão de leitura também, o quanto a gente estimula, a parte de alimentação, é um conjunto. Eu sempre digo que a gente não deve se preocupar com o envelhecimento aos 60 anos, mas sim desde o nascimento. A gente envelhece desde que a gente nasce. Então, é a forma em como a gente leva a vida e tem esse desenvolvimento durante todo esse tempo que tem o resultado no envelhecimento. Mas é esse conjunto eu falo que é o equilíbrio. O equilíbrio tendo atividade física, alimentação, hábito de leitura, aprender algo novo. Então, é um conjunto de fatores que é importante tanto para a saúde mental quanto para a saúde cognitiva. Agora, doutora Verusca, o que a senhora tem a acrescentar sobre isso? Olha, é importante, muito importante a fala da doutora Marcela, e a gente também acrescentar aqui os convívios. As pessoas não têm ideia como um convívio tóxico, um convívio abusivo, ajuda a destruir o nosso processo emocional, ajuda a derrubar a nossa produção profissional, a nossa produção social, o nosso convívio afetivo. E o quanto a gente também precisa falar disso. A gente precisa aprender a administrar as nossas emoções, a administrar os nossos convívios e aprender a ter qualidade de vida. É muito bem colocado pela doutora Marcela que para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa pensar muito antes e pensar no conjunto. Como a gente envelhece todos os dias quando a gente acorda tem um ano a mais de vida, de experiência, mas também um envelhecimento a mais, uma produção a mais, uma quantidade de células nossas que morrem todos os dias. Então a gente também tem que saber que algumas ações nossas favorecem para a gente ter mais qualidade, em todos os sentidos. Então, que um alerta que eu possa fazer aqui nesse momento é que as pessoas possam pensar de uma forma geral sim na sua qualidade de vida e pensar também nos seus relacionamentos e os seus convívios. Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar com as emoções daqueles que convivem com a gente, a lidar com as nossas redes de apoio, as pessoas que nos acolhem e a forma como a gente lida e recebe as informações das pessoas. Eu já atendi, Guga, muita gente que envelheceu muito por viver emocionalmente aprisionado no convívio humano. Então a gente precisa rever isso também para a gente poder ter uma qualidade e aí uma estrutura de vida melhor. Exato, é interessante isso. Agora, doutor Edson, e na visão da medicina, como é que a gente envelhece de forma saudável, pensando principalmente na atividade cerebral e a saúde mental, que é um desafio hoje, sem dúvida nenhuma, dos nossos tempos, e depois de uma pandemia de Covid-19, eu tenho certeza que isso também contribui para o envelhecimento do nosso cérebro, Certamente. Envelhecer é uma arte, E algo que envolve, como os colegas acabaram de falar, uma preparação da vida inteira. Existe essa visão que a Marcela mencionou, de que a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, mas tem uma outra visão, que a ciência trouxe já há algum tempo, de que o processo de envelhecimento ele começa a acontecer depois da maturidade sexual. Quer dizer, ele começaria a acontecer ali por volta da terceira década, E isso é um fato, tanto é que você começa a perceber, porque o que acontece? Quando a pessoa nasce, ela está desenvolvendo capacidades novas. Uma criança de 5 anos, ela tem mais capacidade, tem uma performance maior do que uma criança de 1 ano, de 2 anos. Uma série de coisas. Mas chega um momento
Isso vai ser alguma coisa ali entre os 25 e 30 anos, em que isso começa a declinar. E isso é um fato que todo jogador de futebol, todo atleta de alto desempenho consegue mostrar pra gente. É difícil você ter um atleta de alto desempenho com 40 anos de idade. A partir dos 30, alguma coisa assim, você começa a ter um declínio em relação às suas capacidades de desempenho fisiológico. O que, obviamente, não necessariamente representa um déficit. Mas para quem está trabalhando na linha do alto desempenho, ele já começa a sentir uma diferença. E envelhecer é mais do que o seu corpo. Envelhecer é você quanto pessoa. E isso envolve também, mais do que você como pessoa, envolve o ambiente que você está. E se tem uma palavra que me chama a atenção quando eu penso no envelhecimento, a palavra é heterogeneidade. Porque, veja, não existe uma só velhice. A gente às vezes acha isso, a gente imagina uma velhice só, estereotipada, mas existem milhares de velhices. Umas melhores do que outras. Né? A gente, inclusive, consegue... hoje eu sou melhor em uma série de desempenhos do que eu era quando eu tinha 30 anos de idade, quando eu tinha 25 anos de idade. E isso é um benefício do meu envelhecimento, do meu amadurecimento. Então, envelhecer é uma arte que envolve eu, o meu corpo, as minhas relações, o ambiente onde eu vivo. E a Marcela Verusca chamou a atenção para vários aspectos super importantes, relacionados à saúde mental, relacionados às minhas relações interpessoais, atividades que eu faço, a leitura, o esporte, a atividade física. Mas tem uma outra parte, eu acho que é relevante trazer isso aqui, já que a gente está numa TV da Alesp, que tem a ver com o ambiente que a gente está, do país onde a gente vive, do ambiente social onde nós vivemos. Então, por exemplo, tem questões básicas relacionadas à segurança, à educação, né? Um dos fatores que a gente tem uma clareza de evidência muito forte sobre a prevenção, sobre o seu papel enquanto prevenção do risco de evoluir com demência, é a escolaridade das pessoas. E aí, quando você tem um país onde ainda é uma dificuldade as pessoas conseguirem alcançar um nível de educação plena, né, onde a gente tem um número de analfabetos que ainda não é desprezível, né, onde muitas pessoas nem completam o primário, grande parte dos pacientes idosos, das pessoas idosas hoje, ainda não completaram nem a educação primária. Isso tudo tem um impacto sobre a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né, e sobre o país. Então, se a gente quer envelhecer de forma saudável, isso envolve uma abordagem multifatorial e complexa que vai desde o nível micro, das características individuais, até o nível macro, que envolve a própria segurança do ambiente onde nós vivemos, as condições de sobrevivência do ambiente como um todo. Interessante a colocação, doutor. Agora, doutoras, é importante também a gente abordar, quanto mais eu exercito a minha atividade cerebral, melhor desempenho eu vou ter. Isso é real mesmo? Sim, com certeza. A gente sabe que todo mundo fala assim, nossa, mas eu trabalho com uma parte intelectual, né? Porque com projetos e tudo exige muito do meu mental. O que eu posso fazer além? Então, às vezes, são coisas mínimas, né? Do que não envolve o dia a dia, que também é importante, que a gente deve incluir, porque a atividade cognitiva, ela, assim, fazer um sudoku, fazer uma palavra cruzada é importante, mas depende muito do perfil de cada um. Então, assim, quando as pessoas me perguntam o que eu posso fazer, eu falo assim, olha, o ideal é principalmente, porque os estudos mostram muito, eu sempre bato na tecla do hábito de leitura, porque os estudos mostram muito isso. E a gente precisa ter o hábito de leitura mais ativo, principalmente porque deixa o nosso cérebro mais ativo. Porque atualmente a gente está vivendo um mundo em que os vídeos estão aí a todo momento e que quando a gente está assistindo um vídeo, a gente não está estimulando da mesma forma que a gente estimula com a leitura, né? Que a gente se mantém ali mais ativo. Então a gente precisa entender a necessidade de cada um para isso, né? E acrescentar também para as crianças, a gente tem hoje já alguns apontamentos a respeito das sequelas que a inserção de telas tem na vida das crianças. Porque as crianças, elas precisam utilizar todo o seu organismo para estimulação neuropsicológica, né? Quando a criança brinca, ela tem várias estimulações neurológicas. Quando ela brinca de carrinho, de avião, ela brinca de várias outras coisas. Ela não pode ter estimulações apenas com a ponta dos dedos.
Então, para você que é mamãe, papai ou tem convívio com crianças, estimule essa criança a ter várias atividades, para que ela possa ter esportes, para que ela possa ter atividades. Brincar também ajuda a desenvolver, para que você possa ter um desenvolvimento melhor dessa criança cognitivo também. Faz ela brincar com texturas, ela sentir cores diferentes, ela sentir ambientes diferentes, ela aprender também a andar descalço em alguns momentos ali para sentir o chão, para ter estimulações de membros inferiores. É muito importante que essa criança seja estimulada, isso ajuda o desenvolvimento mental. E quando ela já estiver num processo de aprendizagem, já aproveita, já começa a dar livrinhos, ajuda ali, antes de dormir, leia historinhas, estimule essa criança a gostar de livros, a pegar em livros. Porque as pessoas acham, às vezes, que se colocar lá num Kindle um livro, queridos, aquilo é para um outro momento ali de emergência, você precisa de uma determinada quantidade de material, você está ali fácil. Mas é importante pegar esse movimento tátil, folhear, ler de novo, conversar sobre o assunto. A gente tem que proporcionar atividades diferentes, frequentes. Eu costumo brincar lá com as crianças que vão na clínica, que a gente tem sempre que promover desafios diferentes. E quando a gente cresce, a gente não precisa perder isso de vista. Por que não fazer uma coisa diferente? Porque a gente se acostuma muito, o nosso cérebro é terrível, ele quer que nos acomode. Ele é terrível, ele quer que você se acomode, só que acomodar é envelhecer mais rápido e morrer mais rápido. Se você quer desenvolver, se você quer manter uma qualidade de vida mental, que o seu cérebro tenha qualidade, faça coisas que criem curiosidade, que seja diferente, que tenham rotinas diferentes, que sejam difíceis, que você tenha trabalho de se agregar. Na hora que começou a acomodar, está na hora de mudar de atividade de novo. Isso nos faz viver melhor. É uma importante colocação. Agora, doutor Edson, legal a gente perguntar, né, quais os fatores aí que influem, né, para um envelhecimento do cérebro precoce e também o que a gente pode fazer para evitar, né, que o nosso cérebro ele vá envelhecendo aí pela não atividade correta, né? Perfeito. Então veja, o nosso cérebro ele é um órgão muito especial porque ele integra a função e percepção do seu organismo como um todo. Então, ao mesmo tempo que ele coordena, desde os meus movimentos motores até alguns pensamentos, porque a gente tende a pensar que o cérebro está lá só para atividades intelectuais, isso não é verdade. Na hora que eu me exercito, meu cérebro também está se exercitando, está produzindo novas conexões. Os sentimentos que eu carrego, eles também estão lá trabalhando no meu cérebro, trabalhando com o meu inconsciente e com o meu consciente. Então, o cérebro ele integra, em última instância, como que eu interpreto, interajo, né, com a realidade. O cérebro está sempre processando a realidade. E ele está fazendo isso dentro de um organismo. Então, o cérebro, então, de um lado, né, é importante ter clareza de que tudo que protege a nossa saúde cardiovascular também protege o nosso cérebro. Uma dieta saudável, né, por exemplo, uma dieta que não é rica, ou melhor, que é pobre em alimentos ultraprocessados, né, que é uma coisa que em vários países, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, você tem um consumo enorme disso, sabe? O ultraprocessado é aquele que você vai pegar, que isso envolve, sabe, aquela lasanha pronta que você pega, o sanduíche que vem do fast food, né, o chocolate, o sorvete, coisas que não são caseiras, coisas que não são, coisas que tem um monte de substâncias químicas ali. Essas coisas a gente sabe que tem um efeito sobre a saúde cardiovascular e a saúde cerebral muito negativo. A gente tem o tabagismo, a gente tem o consumo excessivo de álcool. Então, todos os hábitos, né, que fazem mal para o seu coração, fazem mal para o seu cérebro. Não a ausência de controle para doenças como hipertensão arterial, diabetes, a ausência de atividade física. Então, pensar no sistema cardiovascular é um caminho. Outro caminho, que precisa ser claro, é o caminho social. Então, a ausência de suporte social, de contato social, a solidão, né, a depressão. Então, essa parte da saúde mental, o cérebro também sofre com isso.
Os mecanismos que levam esse sofrimento, eles não são 100% claros, mas, por exemplo, a gente sabe que a depressão, ela tem um caminho dela que aumenta o risco cardiovascular também. A mesma coisa acontece com a solidão. A gente sabe hoje que as pessoas que se sentem solitárias, né, elas têm, isso equivale a um fator de risco como se elas fumassem, né? E o que é uma coisa terrível. Veja, nós vivemos hoje num mundo de pessoas solitárias, né, que tem milhares de amigos, de contatos nas plataformas de mídia social, mas que sentem-se solitárias. E essa é uma coisa que faz mal para a nossa saúde física, para a saúde do nosso cérebro. Aí a gente tem as questões sociais que envolvem o nosso ambiente, que envolvem a nossa educação, né? Então, essas questões todas... Então, acho que tem um arcabouço que me ajuda muito a pensar sobre isso, que é o arcabouço das necessidades humanas. Então, a gente tem necessidades humanas, assim, e essa é uma coisa que a Verusca e a Marcela conhecem bem, porque é algo que veio da psicologia, né, que é um conceito que veio do Maslow, do Abraham Maslow, que é um psicólogo do século passado, que na década de 50 ele propôs uma hierarquia de necessidades humanas que diz que as pessoas têm necessidades fisiológicas, que vão desde alimentação, calor, sono, né? Aí você tem um segundo nível que envolve segurança, que envolve a gente saber que não vai faltar dinheiro até o fim do mês para pagar o aluguel, ninguém vai entrar aqui na nossa casa atirando na gente, que não vai ter uma bomba que vai explodir na nossa cidade. Um nível superior a esse, que envolve afeto, que envolve pertencimento, afetividade. Acima disso, um quarto nível envolve estima, envolve você sentir que você é relevante, que você importa, que você é competente, que você é respeitado e você respeita os outros. E tem um nível superior, que está lá no alto, que a gente esquece muitas vezes, que é o nível do propósito, né? Que é o nível da gente sentir que a gente está alcançando o nosso potencial, que a gente está aprendendo, se tornando melhor hoje do que nós éramos ontem. E é interessante que, por exemplo, tem estudos, né, já de alguns anos atrás, que mostram que pessoas idosas que têm um senso de propósito maior, elas vivem mais. Elas querem conquistar alguma coisa, elas querem, sabe, pode ser uma coisa para o seu neto, pode ser uma coisa para a sua família, elas querem alcançar algo. Isso também é alguma coisa que produz saúde, né? E tem alguns trabalhos, tem marcadores celulares que funcionariam, a grosso modo, né, de forma simplificada, como relógios celulares, que marcariam a sua idade, que são os telômeros, que cada vez que uma célula se divide e ela vai envelhecendo, eles vão encurtando, né? E esses telômeros, tem pesquisas já de 10 anos atrás que mostram que eles podem aumentar, como se estivesse conseguindo rebobinar esse relógio biológico. E as coisas que rebobinam esse relógio biológico são atividade física, se envolvem a socialização, né? Você ter amigos, você não estar sozinho, essa questão do afeto, a prática de atividade física. Então, essas coisas que nos fazem mais felizes, né, uma dieta mais saudável, também fazem com que a gente seja mais jovem no nível celular. E isso é bom para o nosso corpo, é bom para a nossa mente e para o nosso cérebro. Interessante, né, a explanação do doutor. Eu acho importante a gente conversar porque, né, a gente via que vocês concordando com várias questões, então é importante a gente levantar, né, alguns assuntos, como o doutor falou, da própria dieta, exercício físico, né, a solidão. Hoje as pessoas, elas ficam só com as telas, né, às vezes os amigos, tudo está dentro de uma tela, de um celular. Quer dizer, o que isso a longo prazo, né, pode prejudicar o nosso cérebro? Então acho que é muito que a gente tem a abordar sobre isso, né, doutora? O que eu vejo, né, o que a Verusca disse também a respeito da questão dos ambientes tóxicos, das relações tóxicas, é que assim, os ambientes podem estar um pouco tóxicos, mas a falta da socialização também é um problema, né? Então a gente precisa olhar muito para isso, da importância do ambiente. E após a pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais
tipo, acomodadas, querendo ficar mais no seu ambiente, querendo ficar mais tranquilos. E eu acho que essa questão da socialização tá fazendo com que elas fiquem muito mais tempo no celular, nas telas, televisão e tudo mais, do que em ambientes sociais. Você pode ver que muitas pessoas chegam no final do dia, a gente sabe, né, que nós estamos vivendo um momento bem workaholic também, falo de adultos, né, que também é um público que eu atendo bastante, que eles falam o quanto que eu chego em casa cansado, às vezes eu não consigo dar atenção para os meus filhos, ou até mesmo não consigo agendar algum compromisso com algum colega ou com algum familiar. A minha vida acaba sendo trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Então, assim, eu volto àquela questão, né, da importância do equilíbrio como um todo, né, como o doutor também disse, a respeito de o quanto a gente precisa olhar para um cenário da mesma forma, as necessidades básicas, o quanto a gente precisa se alimentar, o quanto a gente precisa beber água, que também é muito importante, e tudo que a gente fizer de exagero, né, é um prejuízo. E a falta também. Eu falo que o nosso cérebro, ele é um sistema de eletricidade de uma cidade. Se ele trabalha muito com alta voltagem ou com baixa voltagem, chega uma hora que ele vai dar um pane, né? E a gente fala isso como uma questão da saúde mental. Então, a questão de muita ansiedade ou quadros também muito de sintomas depressivos, tudo isso, né, o estresse, tudo isso chega uma hora que impacta diretamente um cenário como um todo. E nós estamos vivendo um momento bem delicado, né? Eu estive fazendo um curso em Boston no começo do ano, e o quanto eles falaram a respeito da saúde mental no nosso país, trazendo essa questão do Brasil, que o que era estimado, né, para 2030, nós já estamos vivendo agora, em 2024. Então, a gente precisa olhar muito para isso num contexto geral. A importância, né, da gente construir sempre uma rotina que te proporcione todas as experiências saudáveis possíveis. Eu acredito que se desde pequena você se acostuma a ter uma rotina, com horários para todas as coisas que são importantes, como alimentar, por exemplo, o horário de dormir, o horário de acordar, para que você possa ter qualidade de sono, porque a qualidade de sono também te ajuda na restauração mental, além de todo o organismo. Você conseguir proporcionar lazer. As pessoas hoje em dia parece que elas esqueceram de lazer, né? Queridos, tela não é lazer. É importante a gente entender isso. Por mais que a tela te distraia ou muitas vezes até te divirta com as redes sociais, mas ela não é um lazer. O lazer é você sentir a natureza, é você passear por lugares diferentes, é você conhecer culturas diferentes, línguas diferentes, é você proporcionar experiências diferentes, táteis, sensoriais, para que você consiga viver com uma qualidade melhor. Eu não sou contra as telas, mas eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com o uso desenfreado. Eu acho que as pessoas se perderam um pouco com o exagero. E como a doutora Marcela falou, o equilíbrio faz parte do nosso processo de desenvolvimento. A gente precisa aprender a ter equilíbrio com as coisas. E quero lembrar também, aqui eu tenho um pouco de preocupação com a juventude hoje. A juventude tem exagerado bastante na questão alcoólica. Isso tira a capacidade de percepção, capacidade cognitiva, capacidade de desenvolvimento, te envelhece, estraga a sua pele, estraga seu organismo. Então, assim, a gente precisa repensar isso. Às vezes eu tenho a sensação que o jovem acha engraçado, divertido, beber até cair. E não imagina a destruição que isso está causando, não é só a curto prazo, a longo prazo também. Não é só divertido ali, na verdade, você está destruindo o seu processo e você não percebeu. Então, não só as campanhas que existem, né? Graças a Deus a gente tem muitas campanhas que falam, cuidado, né? com álcool, cuidado, não dirige embriagado, tem várias campanhas. Então, o que a gente precisa agora é de uma campanha de saúde mental. Se você quer o seu cérebro preservado, se você quer ter uma velhice adequada, se você quer viver, quer ter perspectiva de vida, qualidade de vida, de trabalho, de profissão, de desenvolvimento social, você vai ter que rever aquilo que está tirando vida de você, está tirando saúde de você. Então, fica aí um alerta também para você que está perdendo qualidade de vida, está perdendo saúde. Ah, mas eu sou jovem hoje, mas passa tão rápido. Se as pessoas soubessem como passar rápido, né?
A gente vê a vida passando assim, ó, rapidinho, daqui a pouco pode ser tarde. Dependendo do tamanho aí da sequela, pode ser tarde demais. Então comece hoje a rever isso. Legal, importante essas colocações. Nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp em Pauta. Já já a gente volta falando muito mais de saúde mental, tema importante a ser abordado e discutido. A gente já volta. Estamos de volta com o Alesp em Pauta de hoje, falando de saúde mental. No primeiro bloco a gente conversou bastante como manter a saúde mental, como prevenir. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais detalhadamente em algumas doenças e discutir bastante essa questão. Eu tenho aqui as duas neuropsicólogas, né? A Marcela Bianca e também a Verusca Gendov. E com a gente pelo Zoom o Dr. Edson Vidal. Então, que ele é geriatra, né, e cuida aí, trabalha com cuidados paliativos. Vamos dar início. Eu quero falar de algumas doenças, né, que apareceram, porque há tempos aí, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha tanto diagnóstico de autismo, TDAH, o Alzheimer. Queria que vocês me explicassem mais ou menos essa linha do tempo e hoje, como é que a gente avançou tanto para chegar nessa situação da gente ter o diagnóstico precoce e poder trabalhar melhor. Então, eu trabalho muito com diagnóstico tardio, né? Então, principalmente adultos, idosos, e todo mundo sempre me questiona, Marcela, mas o que aconteceu? Né? Tá todo mundo realmente com TDAH, é autista, e o Alzheimer principalmente. Eu acho que, como nós estamos falando aqui a respeito do envelhecimento, eu acho interessante falar um pouco dessa questão de que, primeira coisa, nós temos que identificar que o Alzheimer ele é um tipo de demência e não único, né? Existem outros tipos de demência. O que é a demência? Quando você perde a funcionalidade, o que você fazia antes você não consegue fazer e você começa a ter esse declínio cognitivo. Então tem alguns, o Alzheimer, por exemplo, é muito marcado pela perda de memória, né? E existem outras demências que têm alteração de comportamento, enfim. Então a gente precisa olhar para, principalmente, que a neuropsicologia, eu vou falar dentro da minha área, a gente nota que tem crescido muito a demanda da avaliação neuropsicológica e que ela tem auxiliado muito nesse diagnóstico, nesse auxílio diagnóstico, né? Então a gente nota que a gente consegue identificar se o envelhecimento está dentro do esperado ou não, né? Qual tipo de demência é mais caracterizado pelo paciente, enfim. E além disso, a gente tem observado muitos quadros também, principalmente autistas, adultos e idosos também, que têm um prejuízo mais no social, e acabaram que não tiveram esse diagnóstico antes, porque eles foram, lidando com essas dificuldades e foram criando o masking, que a gente fala, que é o mascaramento das dificuldades. E que chegou em um ponto que começou a questionar e a falar muito a respeito do quadro. Falaram, será que eu não tenho isso? E muita gente que às vezes tinha um quadro de depressão, às vezes hoje observa que realmente tem um quadro de autismo ou outros quadros que a gente observa. Mas é bom a gente falar também a respeito do TDAH, que a Verusca também pode muito me ajudar nessa fala, o quanto que as pessoas, principalmente os adultos, parece que tudo é TDAH. O staff mental, o exagero de muitas informações, de trabalho, cansaço. A gente tem que entender que os sintomas psicológicos impactam na atenção, que impacta na memória. Então, se você está muito ansioso, estressado ou depressivo, consequentemente, você não vai conseguir lembrar de algumas coisas e pode ser que não consegue prestar atenção e, consequentemente, não lembre. Então, a gente tem que olhar muito para isso. Não é que os diagnósticos aumentaram muito. É questão que as pessoas estão buscando mais, só que a gente tem que sempre lembrar a importância do diagnóstico diferencial.
porque existe uma diferença, uma linha muito tênue em o que é uma ansiedade, o que é um TDAH, enfim, alguma coisa assim do tipo. E as pessoas, às vezes, elas buscam muito as redes sociais para tentar se autoavaliar. Então, o ideal seria buscar ajuda especializada, porque até para nós profissionais, muitas coisas são tratadas de forma multiprofissional. O próprio diagnóstico, dependendo de cada situação, precisa de uma série de avaliações, de levantamentos. Então, é importante buscar ajuda. Se você percebe que tem alguma coisa diferente, busca ajuda especializada. Por que a gente fala isso? Porque nós vamos medir tudo isso, vamos verificar tudo isso, levantar informações, encontrar os marcadores para ver se realmente isso acontece. Porque as pessoas têm muito essa mania. Hoje, chega lá na internet, eu tenho isso. E, de repente, o fato de você ter alguma característica não significa que você enquadre o problema, enquadre a dificuldade. Então, a gente precisa primeiro avaliar tudo isso. Existem testes específicos, tem marcadores que precisam ser levantados, então não adianta você ir lá e dizer, nossa, eu sou isso. Tem muita gente, eu tenho pego muito isso frequentemente, Guga. Muita gente que se autodenomina, eu tenho TDAH, assume a doença TDAH, quer dizer, a deficiência TDAH, né? Vou chamar de deficiência. Muita gente chega no meu consultório como, por isso que estou com a doença TDAH. Não, você tem uma deficiência, se realmente tiver. Quem que disse que você tem? Eu vi na internet. Então, a gente vai avaliar isso. Então, as pessoas já chegam achando que tem uma doença e que essa doença vai incapacitar a vida delas e se comportam como doentes. Até elas entenderem que precisa primeiro de uma avaliação para ver se a deficiência existe mesmo. E grande parte não existe. Na hora que a gente faz a avaliação, muitos não são. Qual que é o vilão? É o estresse? É que hoje as pessoas estão se sobrecarregando, Guga. É muita preocupação. As pessoas, é muita informação, elas querem gravar tudo, elas querem ler tudo. Às vezes vem uma informação rodando aqui, aí tem outra rodando aqui, às vezes tem outra aqui, às vezes tem duas telas rodando e a pessoa está querendo decorar tudo ao mesmo tempo. E não é desse jeito. E além do fato do sono ser muito ruim. Já tem vários estudos mostrando que o sono do brasileiro está prejudicado. Tá aqui a Marcela que me confirma a informação. Então, a gente precisa passar a ter um olhar diferente. O sono é que vai ser reparador na sua vida. Ou seja, se você não dorme, ou dorme com o celular próximo de você, ou tem aí uma mania de ficar vendo o celular antes de dormir, você está prejudicando o seu sono. A qualidade do seu sono está prejudicada. Então, com essa qualidade de sono prejudicada, você não tem restauração neurológica adequada. E sem essa restauração, você vai ter um monte de dificuldades. Tem pessoas que desmaiam, tem apagões, porque já estão no esgotamento mental tão absurdo que o cérebro está pedindo socorro e elas não percebem, então a situação vai agravando. Você já tem uma rotina complexa, cobranças, tem muita gente hoje com necessidade emocional de validação, então eu faço para agradar o outro, eu não tenho, não cabe na agenda, mas eu vou fazer para agradar o outro, e com isso você está se desagradando, com isso você está adoecendo. Então, o estresse, a ansiedade, a necessidade a todo custo de agradar o outro, a dificuldade de dizer não. Tem coisas que a gente diz, olha, eu amo você, mas eu vou ter que te dizer não, porque eu não consigo abraçar isso. As pessoas estão abraçando, já não tem mais braço para abraçar o tanto de coisas que são jogadas muitas vezes, e elas vão aceitando. Aí chega uma hora que o corpo falha. Aí ela vai para a internet, primeiro ela entra em processo de negação. Não, eu não estou doente emocionalmente. Não, eu não estou com dificuldade. Aí ela entra na internet, dependendo do que ela colocar lá, então o problema é esse, eu tenho TDAH, é chique, a minha deficiência é essa, assume uma realidade que na verdade não é realidade, e quando ela vem para um tratamento, a gente avalia e faz todo um processo e vê que o processo não é esse, não, você não tem essa deficiência. Você tem que mudar estilo de vida. O seu processo mental está sobrecarregado, você não tem sono para transferir as informações para onde elas precisam ir. Então, vamos mudar isso? É nesse momento que a pessoa tem que começar a rever. Então, se a gente puder rever antes, é tão melhor, né? É tão melhor. Agora, qual que é a fórmula? A gente sabe que precisa de avaliação, mas como é que a gente muda isso? É mudando os hábitos? Quando a gente identifica, Guga, onde está a dificuldade, seja ela uma deficiência, uma doença, uma problemática, ou rotina, a gente vai ter todo um processo de avaliação e vai fazer um planejamento com essa pessoa. Primeiro, ensinando cognitivamente e emocionalmente ela a lidar com a rotina dela, aprendendo a lidar com os processos emocionais dela. Segundo, a saber o que ela tem que priorizar na vida dela. Porque, em detrimento de tantas coisas, quais são as prioridades, hein?
Enquanto a gente não entender que a gente vai ter que se priorizar e priorizar pessoas ao invés de coisas, porque também tem isso, tem muita gente se matando para trabalhar para pagar o iPhone 50 parcelas, nada contra o iPhone, tá, gente? Não tenho nada contra o iPhone. Mas, se você não tem condições de ter agora aquele aparelho de telefone ou aquele tênis, espera ter condições, planeja a sua vida, conquiste aos poucos. Não adianta você se sufocar, você não tem condições agora, você se sufoca de parcela, depois prejudica o seu desenvolvimento, prejudica a sua vida. Tem gente que está deixando de ter qualidade de vida alimentar para parcelar carro e depois como é que fica? Mas quando a gente fala, vamos fazer uma avaliação psicológica, psicológico é caro. Não é? Com certeza a doutora Marcela escuta muito isso. Não, mas psicólogo é caro. Queridos, a gente tem que ver o que é prioridade para a gente. Se cuidar da gente, das nossas emoções, do nosso processo mental é caro, então quais são as prioridades que a gente vai ter que passar a ver? Agora, doutor, daqui a pouco eu já vou botar o doutor Edson na conversa também. Agora, Marcela, muitas vezes esse imediatismo, né, como ela falou, de conseguir aquele celular que você quer, o carro, às vezes você paga o carro e não tem dinheiro para as outras coisas, né? Isso é um pouquinho também, o teu cérebro ele fica condicionado a isso? Essas telas, a facilidade da informação, ela sugestiona fazer isso? As pessoas entram na comparação, né? Então, as mídias trazem muito isso. As mídias mostram o lado legal, normalmente, né? De você conquistar, de você viajar, de ter um carro novo, um produto novo, enfim. E as pessoas almejam aquilo. Isso não é ruim até certo ponto. A questão, que eu acho que de tudo o que a Verusca disse, é limites. A gente precisa identificar quais são os nossos limites, até onde que a gente consegue ir. E a questão de diagnóstico que a gente fala não é somente para ficar guardado ali e a gente se apoiar naquilo. A gente precisa tratar, a gente precisa olhar para aquilo. Porque assim, o que adianta você falar, eu tenho um TDAH, eu tenho um autismo, ou o que seja, ou até mesmo transtorno de ansiedade, bipolar, enfim, e não fazer um tratamento. Então, eu acho que as pessoas estão mais presas à questão de um diagnóstico do que de um tratamento. E eu sempre falo, a minha especialidade de fazer avaliação neuropsicológica é muito mais para direcionar um tratamento assertivo ao paciente, porque a gente vê as potencialidades, as dificuldades, o perfil do paciente, a gente consegue fazer um tratamento tão assertivo que as pessoas às vezes chegam na gaveta. E aí ficam muito nessa questão de comparação, do tipo, o externo é mais importante do que o sentimental. Você pode ver que normalmente as pessoas gastam muito mais com a questão da estética, né, do lado físico, do que da saúde mental. Porque falam, não sei, não tenho tempo, não estou muito afim. Por quê? Porque cuidar da saúde mental, gente, é uma dedicação. E se você sente a necessidade e quer realmente, verifica que precisa disso, é importante sim se dedicar do tempo e também da parte financeira. Importante. Agora, a doutora Edson Vidal, que está ouvindo tudo isso via Zoom, e na questão, né, da medicina, né? Quais os cuidados que, principalmente, a gente enfrenta, o médico, né, enfrenta muito problema, por exemplo, no meio dessas avaliações, depressão, essas doenças, né, como autismo, TDAH, Alzheimer. Como é que a gente aborda essa questão? Você quer dizer em termos de tanto diagnóstico quanto tratamento? Você quer dizer Exato, isso? Né? O diagnóstico e o tratamento, né, na verdade. Tá. Então, sobre autismo e TDAH, eu realmente não tenho como dar uma opinião especializada porque eu sou geriatra. E normalmente essas são questões que acometem públicos mais jovens. Mas já o caso dos pacientes com doença de Alzheimer e outras demências, isso é uma coisa que muito afeta as áreas da geriatria e gerontologia que eu represento aqui. E aí, realmente, isso é um carro-chefe dessas nossas especialidades. E eu acho que, quando você começou essa sessão, você mencionou o aumento dos diagnósticos, né? E eu acho que isso tem a ver com o fato de que essas doenças têm ficado mais evidentes.
mas elas estavam lá antes. Só que elas eram chamadas de velhice, de senilidade, né? E a pessoa enlouqueceu e, na verdade, eram quadros demenciais e que não tinham um diagnóstico. E o próprio diagnóstico dessas doenças evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, você tinha critérios diagnósticos da década de 80, aí foram atualizados em 2010, e tem um movimento para que novos critérios diagnósticos sejam criados ainda, que estão em disputa, porque as coisas não, sabe, elas não estão dadas. A ciência vai evoluindo, a gente vai compreendendo melhor as coisas. E a gente ainda tem no país, eu acho que é importante ter clareza disso, um déficit muito grande de profissionais especializados no cuidado das pessoas idosas. A gente tem, e boa parte dos médicos generalistas tem uma dificuldade muito grande de conseguir distinguir o que é um esquecimento, que é um esquecimento normal, que todos nós podemos ter, né? Você esqueceu uma comida no fogo, se você nunca esqueceu, isso é porque você nunca cozinhou, né? Do que é um esquecimento mais grave. E aí, para isso, você precisa de educação profissional, você precisa de pessoas que tenham um treinamento adequado. E outro problema, né, é que frequentemente a gente identifica que essa falta de formação adequada, ela resulta em algumas atitudes que são inadequadas ou pouco úteis. Que é do tipo, o paciente ele vai ao serviço de saúde, tem uma queixa cognitiva. Aí a gente fala, não, você não tem demência agora, né? E volta daqui a 6 meses, a gente repete os testes. Você fica só repetindo o teste, agora você tem demência. Né? E quando, na verdade, você perdeu uma oportunidade enorme de ver. A pessoa, às vezes, tinha uma queixa que, dentro da terminologia, né, do nosso Medicaid, isso, às vezes, pode se enquadrar no que se chama de uma queixa cognitiva subjetiva, que é quando a pessoa tem uma queixa de memória, uma queixa de funcionamento mental, mas que não chega a caracterizar ser suficiente para aparecer nos testes, por exemplo. Ou ela tem um pouco mais de déficit de alteração, mas não chegou a ultrapassar o limiar para um diagnóstico de demência. E frequentemente você perde uma oportunidade de fazer um monte de coisas, como, assim, desde questões de orientar hábitos de vida, né? A dieta, exercício físico, sono, como a Verusca colocou também, que é algo fundamental, né? Até questões que vão além do próprio diagnóstico, que vai ver como está. E se você, por acaso, um dia vier a ter demência? É uma coisa que todos nós podemos ter. A gente sabe que quando você chega aos 80 anos de idade, 1/3 das pessoas acabam tendo, né, muitas vezes, quadros de demências. E aí você perde a oportunidade de ouvir daquela pessoa o que era importante para ela, como que ela gostaria de ser cuidada numa situação que ela não pudesse mais se comunicar. Então, isso tem a ver com educação. Isso é um aspecto que o nosso sistema de saúde precisa melhorar, e o caminho para melhorar isso envolve educação, envolve investimento público, né, na formação de especialistas, na formação de médicos gerais, de profissionais de atenção primária, com esse tipo de conhecimento. Eu acho que tem um campo grande para a gente crescer ainda nesse sentido. Legal, doutor, importante a colocação. E agora é importante a gente aproveitar os momentos finais, já estamos indo para a parte final do nosso programa, para aconselhar o nosso telespectador o que ele faz, né? Ele está no estresse, ele está sentindo que tem alguma coisa diferente. A gente sabe, às vezes, né, chega a terceira idade, a pessoa está aposentada, ela tem menos atividade, ela sente que está tendo um declínio. Como procurar ajuda e como é que são os principais fatores para ajudar a vencer essa situação? Eu acho que é muito importante, né? Depois os meus colegas podem ajudar também nessa resposta, mas primeiro ponto, quando alguma dificuldade ela se torna algo um pouco mais frequente, já é um alerta. Tanto para quando a pessoa começa um quadro ansioso, como também há uma questão de memória, né? Envelhecer não é sinônimo de perder memória. Então, se está com frequentemente uma dificuldade de memória, é um alerta. E a gente tem que identificar que muitas vezes as pessoas falam assim, principalmente pós-Covid, eles falam, eu estou com um problema de memória, mas a gente tem que identificar se você sabe o que você quer falar, mas não consegue falar, isso é uma dificuldade que a gente chama de anomia, de linguagem, não necessariamente de memória.
Mas de qualquer forma, tornou frequente, está impactando na sua vida, busque a ajuda de um profissional da saúde mental, que ele vai poder te orientar e te acompanhar, ou se você conhece alguém que precisa dessa ajuda, seja também o apoio para essa pessoa principalmente. E é importante a gente também colocar que a gente precisa parar em algum momento a gente tem que parar e fazer uma reflexão do que eu quero para a minha vida, o que realmente eu quero, onde é que eu quero chegar. E aí algumas dicas que vão ajudar bastante você que está em casa, porque enquanto a gente sonha, a gente tem vida. Só que para eu alcançar os meus sonhos, eu tenho um caminho. E esse caminho precisa ter saúde mental. Senão eu não vou conseguir percorrer nesse caminho do jeito que eu preciso. Então, eu preciso ter sonhos, eu preciso ter prioridades, eu preciso estar sempre avaliando como é que estão os meus sentimentos, como estão as minhas rotinas. Eu preciso estar fazendo essa avaliação. Se você está sendo consumido por sua rotina, se você está sendo consumido pelo excesso de atividades, pelo excesso de responsabilidades, será que não está na hora de você reorganizar isso? E começar a colocar na sua vida o que realmente é prioridade e tirar da sua vida o que não é prioridade? Porque se você não fizer isso, isso vai ter um preço. Como que vai ser o seu futuro amanhã? Como vai ser a sua qualidade de vida amanhã? Então, que você possa construir uma vida inteira saudável para você ter um futuro saudável, para que você possa colher sementes boas. E se você está assistindo e já é idoso, quanto mais você puder ter atividades, estudar, ler, fazer uma língua estrangeira, né? Estudar coisas diferentes, melhor você vai ter. E você que é jovem, o futuro da nossa nação depende de você. Então, é totalmente o seu e o nosso interesse de você ter qualidade de vida mental, porque você vai ser o adulto de amanhã, vai ser o que vai definir tantas coisas no futuro, e a nossa nação precisa de você. Como vai ser o futuro da nossa nação se os nossos jovens não se cuidarem agora? Agora, é importante essa reflexão, né? A senhora fala em pensar muito no futuro, né? Você acha que essa geração ela está se comprometendo em relação ao envelhecimento saudável através da questão psicológica, cognitiva? Infelizmente não. A gente tem visto que a juventude está infelizmente, isso eu digo com muito pesar, porque realmente eu acredito muito na nossa juventude, mas eles infelizmente não têm percebido o quanto eles são importantes. A gente tem visto um envolvimento muito grande do jovem com vícios, isso, álcool, drogas, enfim, vícios de uma forma geral. O quanto eles têm prejudicado o sono, então a qualidade de sono do jovem geralmente é muito ruim. A gente percebe isso na clínica, eu tenho certeza que a doutora também vê muito. E a gente percebe que eles não estão pensando no futuro, eles querem viver o agora. Só que tem um futuro. E esse futuro vai ser mapeado pela sequência do que está acontecendo agora. Então, se você é jovem e pode rever isso, eu quero viver hoje, você vai viver amanhã, só que você vai viver sequelado se você não cuidar do seu hoje. Você já parou para pensar nisso? Fica o meu alerta aí para você. Com alerta, uma reflexão, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa. Eu quero agradecer a doutora Marcela Bianca. Muito obrigado. Suas considerações finais, doutora. Saúde mental, ela é tão quanto importante do que o respirar. Então, cuide dela. Doutora Verusca Gendov, muito obrigado. Ame a você primeiro. Se você se amar, todas as outras coisas vão ser muito melhores. Agora, se você amar só os outros e não se amar, isso vai ser bem complicado para você. Então, se ame. Eu tenho certeza que vai ser bom para você. Doutor Edson, muito obrigado também por ter participado conosco via Zoom. Foi um prazer. Tá certo. E este foi mais um Alesp em Pauta aqui na Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau.